Senhor presidente, nobres colegas deputados, trago aqui nessa tribuna esse tema que tem repercutido em todas as mídias do Mato Grosso do Sul e cada dia mais, que é a discussão da epidemia de dengue que acontece no Mato Grosso do Sul. Mato Grosso do Sul é o terceiro estado da federação com maior incidência de dengue. Nós aumentamos mais de 900% em relação ao mesmo período do ano passado. E apresentei aqui nesta casa a moção de pesar ao jovem Nicolas, que acabou subitamente falecendo por dengue hemorrágica. Seus pais médicos iniciou um quadro típico de dengue e foi tomado todas as devidas providências, até porque os pais são médicos. E ele vem a falecer de uma forma rápida. E é essa rapidez de uma dengue tipo 2 que alarmou o município de Dourados nos últimos dias. Porque um jovem que começa com febre, eu tenho um filho também de 11 anos, que passou por dengue há poucos dias, e poderia ter sido ele, porque ele apresentou um quadro típico, dor no corpo, febre. E se fosse a tipo 2? E nós aqui nessa casa, nós temos a grande missão e responsabilidade de fazer com que as informações cheguem até as pessoas. Porque o conceito de enfrentamento da dengue, da chikungunya, do zika, do combate ao Aedes aegypti, esses conceitos precisam ser divulgados, conhecer esse inimigo, que é esse pequeno mosquito que vive 45 dias e em 45 dias ele infecta mais de 300 pessoas. Como fazer o combate? E eu lembro muito bem que quando iniciou as epidemias de dengue, eu ainda, um jovem prefeito, participava junto dos mutirões, fazia as coletas, ia nas casas pedir, porque ninguém gosta de deixar, muitas vezes, um agente de saúde ou epidemiológico entrar na sua casa. Encontramos já foco de dengue numa tampinha de garrafa. Por isso da dificuldade de controle. E você faz o controle um ano, o ano subsequente diminui a infestação, parece que vai acabar. E em vez disso, ele retorna com muito mais força, com muito mais agressividade, e acontece o que nós estamos vendo agora. Por isso, nós precisamos fazer esse debate aqui. Tive a oportunidade de propor nessa Casa de Leis a Frente Parlamentar de Enfrentamento à dengue, a zika e a chikungunya, para que nós possamos trazer parceiros para discutir, com conhecimentos técnicos, com pesquisa, como é o caso da Fiocruz, que tem feito um trabalho incrível em todo o nosso Brasil para conhecer melhor esse mosquito, seus hábitos, conhecer a forma de propagação e o que nós devemos fazer e orientar a nossa população para ter
ter essa estratégia de enfrentamento constante. A frente parlamentar inicia-se já imediatamente com o primeiro passo, que é fazer o primeiro seminário de enfrentamento à tríplice epidemia lá em Dourados. Constatamos que as mães, que os pais, que a comunidade como um todo não tem informação, não sabem o que fazer, acham que é só coletar uma PET, virar os utensílios, tirarem das chuvas para não acumular água, mas nós temos que conhecer esse inimigo, nós temos que conhecer esse pequeno inseto, nós temos que conhecer seus hábitos, conhecer como que ele age, para que nós possamos ter uma estratégia permanente de enfrentamento, de combate. E nesse seminário, nós estaremos levando vários pesquisadores para poder passar para a nossa população essas informações, que podem, com uma simples informação, salvar a vida de um filho, por exemplo. As pessoas estão apavoradas. No estado do Mato Grosso do Sul, mais de 14 mil casos. Isso os notificados. Imagine aquele que pegou uma dengue e falou: eu já estou me recuperando, não vou fazer essa notificação, apesar dela ser obrigatória, ou muitas vezes não passou pelo posto de saúde, muitas vezes não teve um atendimento público e acabou não sendo registrado ou computado nas estatísticas. Permissão para uma parte, nobre deputado. Pois não, nobre deputado Capitão Contar. Apenas para corroborar com as palavras de Vossa Excelência e dizer que esse problema da dengue, que todo ano se repete, ele não deve ser combatido e trazido para a discussão apenas na época da epidemia. Nós temos que cobrar do poder público que faça essa campanha o ano todo, né? Começando pelo quintal de suas repartições. Então, quantas denúncias a gente já não recebe diariamente, depósito de viaturas velhas, depósito de containers, né, construções abandonadas. A larva, como Vossa Excelência sabe, ela perdura o ano todo, inativa, naquele local seco. E quando vem a água, né, ela passa a se reproduzir e vira um mosquito. Então, mais do que um combate a ser feito apenas nessa época das chuvas, essas limpezas têm que ser feitas o ano todo. Nós temos hoje tecnologia disponível, nós temos drones, nós temos veículos aí de informação, WhatsApp, propaganda na TV. Por que não estimular, não fomentar isso também nessas épocas onde a gente vive a nossa seca e a gente sabe que a larva está ali? Então, vamos trazer realmente esse tema para debate e cobrar do poder público, nas nossas funções aqui também, de que essa fiscalização seja feita a começar pelas repartições públicas. Muito obrigado pela parte. Muito bem dito aqui, bem colocado pelo nobre colega deputado. Esse enfrentamento é um enfrentamento constante. E ele passa por uma estratégia de epidemiologia do município. Existem os setores responsáveis. Os agentes de saúde têm um papel fundamental. E muitas pessoas não deixam os agentes de saúde entrar nas suas casas. Tem restrições a uma pessoa entrar para averiguar, passar informações. Então, essa ação é uma ação que passa
pela estratégia municipal, e aí é necessário ter investimentos, e existe investimentos específicos. Essa estratégia passa pelo controle do Estado, e na legislatura passada, diante de uma epidemia que também teve repercussão em todo o Mato Grosso do Sul, o governo do Estado lançou um projeto que foi um projeto de um observatório, um local, um espaço de discussão das situações emergenciais, que monitorava tudo aquilo que os municípios estavam fazendo, e se estavam fazendo mesmo, para acontecer uma sintonia de ações. Porque se o município trabalha de uma forma, sem ter um planejamento único, o Estado trabalhando de outra, e a população à parte ou fora dessa estratégia, o resultado vai ser muito menor. Para que esse resultado, de fato, possa acontecer, precisa do envolvimento da população. E o envolvimento da população é necessário ter... Deputado. Pois não, deputado Cabalmi. Deputado Renato, eu fui durante 14 anos vereador aqui nessa cidade, na nossa capital. Estou no 3º mandato de deputado estadual aqui. E esse debate, né, sobre a dengue, a chikungunya, o surto que está tendo, a epidemia, é algo que parecia que já estava solucionado. Pegou praticamente todos de surpresa, de novo com essa epidemia em nosso estado, principalmente em Campo Grande. Deputado, Vossa Excelência tem razão. Se não houver uma cruzada, né, se não houver um esforço coletivo, se não houver uma conscientização, onde cada um faça a sua parte, e quando fala, deputado, fazer a sua parte, é do ponto de vista da limpeza, da higiene, dos resíduos, sabe? Dessa forma desenfreada de deixar nos espaços vazios, nos quintais, nos terrenos abandonados, água parada, sabe, entulho. Quer dizer, isso aí precisa, de fato, de uma cruzada de todos nós. É isso que tem que ser feito. Se cada um fizer a sua parte, vai ficar muito mais fácil o poder público, que detém a responsabilidade como todo, de resolver. Por que voltou o deputado Renato Câmara? Está claro que houve um desleixo, um descuido de novo da própria sociedade, da própria população. E aí, quando volta, é muito difícil você contornar isso daí. É muito difícil voltar à normalidade de novo. É lógico que está tendo todo um esforço de novo, a conscientização, uma frente, um trabalho, mas o que nós precisamos é que cada um, do mais humilde ser humano ao mais importante, cuide, zele, faça a sua parte com relação a esse surto, essa epidemia de dengue e chikungunya que voltou a acontecer de novo no nosso estado. É isso. É muito fácil. Se cada um fizer a sua parte, com certeza vai ficar, inclusive, mais leve para o poder público fazer a parte dele. É isso. Com certeza, deputado Cabalmi, todos precisam fazer a sua parte para que possamos ter os resultados permanentes que todos nós esperamos. Pois não, deputado Barbosinho. Deputado Renato Câmara, parabenizo Vossa Excelência por abordar esse assunto tão importante. Na linha da fala do deputado Capitão Contar, eu trago a mesma preocupação, porque passa ano, repete ano, e nós sempre, neste momento, nós estamos discutindo aqui com maior ou menor intensidade o mesmo problema. Evidente que isso é um problema educacional, porque é difícil para o poder público cuidar do quintal das pessoas. As pessoas precisam aprender que dentro do seu domicílio é responsabilidade dele. E, na verdade, o deputado Marçal aqui disse que o mosquito ele voa até 1000 metros, 1 quilômetro, quer dizer, ele não conhece fronteira.
não é? Então, se eu não cuido do quintal do lado, o vizinho não cuida, toda aquela região ela está afetada. Eu já sugeri, penso que uma das alternativas, o poder público pode fazer parcerias com a Energisa, pode fazer parcerias aqui em Campo Grande com Águas Guariroba, pode fazer parceria com a Sanesul, na maioria dos municípios do estado. Todos os meses as casas os domicílios são visitados por essas concessionárias. Criar um campo de informação, quando da leitura da água ou da energia, a informação ao poder público de terrenos abandonados, de vestígio onde pode ser encontrado o mosquito, né, transmissor dessa terrível doença que mata, como aconteceu em Dourado, menino de 11 anos. Então, eu penso que nós precisamos de ter campanhas permanentes. O poder público não pode deixar para se preocupar no período quando nós temos a epidemia em Campo Grande, Três Lagoas, Dourados. Tem que ser um trabalho permanente. E penso que também nessa casa nós temos que estar abordando esse assunto, como eu me lembro que no período passado, Vossa Excelência já trouxe a essa casa essa mesma preocupação. Então, também reverberar aqui na Assembleia Legislativa, fora dos períodos, esta preocupação que deveria ser do cidadão, mas quando o cidadão não age, entra a força cogente do Estado, até inclusive usando, né, abrindo domicílios para poder tomar as providências. Parabenizo Vossa Excelência por trazer esse assunto importante a essa casa. Obrigado, nobre colega Barbosinha. Passo a palavra ao nobre deputado Coronel Davi. Obrigado, deputado. Primeiro, gostaria de parabenizar Vossa Excelência pela abordagem de um problema tão atual e preocupante para a sociedade do Mato Grosso do Sul e, sobretudo, a campograndense. Informo a Vossa Excelência que, há alguns dias atrás, fiz um requerimento à Prefeitura Municipal para que apresentasse um diagnóstico dessa doença aqui em Campo Grande, bem como as medidas que estão sendo adotadas de prevenção a essa questão. Mas eu corroboro aqui a participação do deputado Barbosinha, que foi muito cirúrgico naquilo que realmente a gente precisa se atentar para essa questão. Quando surge um fato desse, e o Mato Grosso do Sul hoje, infelizmente, a notícia nacional, por ser o estado com mais incidência e ocorrências de doença dessa questão, fica toda a participação e a responsabilidade voltada para o poder público, quando, na verdade, a população precisa participar e adotar medidas de prevenção em relação a isso. Então, deixo aqui patenteado o meu reconhecimento a essa abordagem do assunto que está sendo feito pelo deputado e dizer que o poder público tem que adotar, sim, medidas, mas a população precisa urgentemente se conscientizar que ela é partícipe fundamental para que nós realmente possamos reduzir essa questão da dengue aqui no Mato Grosso do Sul e em Campo Grande. Nesse caminho, deputado Coronel Davi, todos os nobres colegas falaram da conscientização. E a conscientização, ela passa pela educação, por ensinar, por apresentar palestras, seminários, simpósios informativos, elucidar dúvidas, porque a partir daí acontece uma mudança de hábito. E é muito difícil uma sociedade mudar o seu hábito, mas é possível, como o hábito de colocar cinto de segurança, como o hábito de não jogar sacolas plásticas na rua. No passado, você pegava seu carro, vez ou outra, alguém jogando uma latinha de refrigerante, uma PET, um copo descartável pela janela do carro. Foi feita toda uma campanha educacional,
Foi feita toda uma campanha ambiental que mudou o hábito. Hoje os nossos jovens têm essa consciência que com um canudinho plástico, uma própria tampinha no meio ambiente, causa um dano muito grande quando todos estão fazendo isso como hábito. E o enfrentamento da dengue, da chikungunya, do zika, nós precisamos mudar nossos hábitos. Ter o hábito de não ter água acumulada de forma alguma nas suas casas. Colocar garrafas de boca virada para baixo. A questão de vasos que acumulam água. A questão de bueiros, de fossas, que muitas vezes, caixas de gordura que acumulam água. E para ter essa conscientização, eu propus hoje aqui nessa casa a Semana Estadual do enfrentamento a essa tríplice epidemia. Para que nessa semana nós possamos fazer uma ampla discussão com os municípios, com as ações do governo do Estado, com a comunidade, com as instituições de pesquisa, chamar a atenção de que é uma luta permanente, que não é só no momento crítico como nós estamos vivendo, mas é um controle diário e todos os anos. Essa semana de enfrentamento vai ter um papel fundamental nessa conscientização. E aqui todos os deputados têm essa pauta como prioridade, porque são nos municípios, são nas suas bases que acontece a epidemia. Os deputados terão a oportunidade de, nessa semana, todos nós, a Assembleia Legislativa, chamar a atenção da população para esse tema tão importante. Era o que eu tinha para hoje, senhor presidente. Obrigado pela atenção de todos.